Nos anos 1920 e 1930, a aviação comercial no Brasil estava apenas começando, e tudo era novo, experimental, desconhecido. O treinamento dos pilotos, essencial para a segurança das operações, também seguia esse espírito pioneiro. Sem simuladores ou recursos modernos, a formação acontecia diretamente no dia a dia, com base na prática e na experiência. Foi nesse período que surgiram os primeiros aeroclubes, oferecendo cursos básicos de pilotagem, ainda longe de qualquer regulamentação formal, mas marcando o início de um sistema organizado de formação. Algumas companhias aéreas brasileiras também começaram a enviar seus pilotos para especializações no exterior, trazendo ideias e práticas que ajudariam a transformar o setor. Esses primeiros passos, embora simples e improvisados, foram fundamentais. Eles não só formaram os profissionais que ajudaram a construir a aviação comercial no Brasil, mas também estabeleceram as bases para um futuro mais seguro e estruturado. Era o começo de uma jornada que levaria a aviação brasileira a voar cada vez mais alto. A NIRBA começou oficialmente suas operações no país em 24 de janeiro de 1930, ligando cidades ao longo da costa brasileira e estabelecendo uma nova infraestrutura de apoio aos voos. Um dos feitos de destaque de Ralph O'Neill, fundador da NIRBA, foi assegurar o uso da área de Ponta do Calabouço como base para a companhia no Rio de Janeiro. Esse local se tornaria um dos pontos estratégicos mais valiosos para a aviação comercial brasileira. A expansão da NIRBA, no entanto, enfrentou grandes desafios, como uma concorrência implacável por parte de Juan Trippe, da Pan American Race. Trippe e seus influentes aliados, incluindo seu colega de Yale, Cornelius Vanderbilt Whitney e Richard Hoyt, que detinham forte influência política nos Estados Unidos, e eram próximos de W. Irving Glover, chefe dos Correios norte-americanos. Essa relação criou um ambiente de favorecimento injusto e ilegal, negando contratos de correio aéreo a empresas não controladas pela Pan American. A Grande Depressão agravou a situação da NIRBA, levando os investidores a reduzirem seu apoio sob pressão e influência da Trippe & Glover. Embora a NIRBA tivesse ativos robustos e um modelo de negócios em crescimento, ela foi obrigada a se fundir com a Pan American em 19 de agosto de 1930, sob condições descritas por O'Neill como uma fusão forçada. O valor da venda foi drasticamente reduzido a $2 milhões. Após a fusão, a subsidiária brasileira NIRBA do Brasil recebeu uma nova marca e passou a operar como Panair do Brasil, nome adotado em 21 de novembro de 1930, e Panair era o código telegráfico de Pan American Airways. A história da NIRBA e sua fusão com a Pan American representa o primeiro caso emblemático em que os tentáculos da política se envolvem no setor privado da aviação comercial que, embora seja uma concessão pública, sua operação pelo setor privado deveria estar imune a interesses políticos e sob pena de comprometer sua eficiência e autonomia. Em 18 de maio de 1930, o Graf Zeppelin partiu de Friedrichshafen em um ambicioso voo triangular que incluía paradas na Espanha, Brasil e Estados Unidos. A bordo estavam 38 passageiros, muitos acomodados junto à tripulação para a longa jornada. A chegada ao Brasil foi marcada por uma recepção calorosa no Recife, no dia 22 de maio, onde o Graf Zeppelin atracou no campo de Ujuquiá. Para isso, uma estrutura temporária contendo um mastro de amarração e um posto de abastecimento foi montada, contando com o auxílio de 300 soldados que ajudaram a estabilizar a gigantesca aeronave. Essa viagem histórica do Graf Zeppelin marcou um momento inesquecível para o Brasil e para a aviação mundial,
destacando o potencial dos dirigíveis em uma área de explorações e inovações nos céus. A aeronave Dornier Wal, registrada como PBAMA e batizada de Jangadeiro, fazia parte da frota do Sindicato Condor e desde fevereiro de 1930 realizava voos regulares na rota entre o Rio de Janeiro e Natal. Essa rota incluía diversas escalas em cidades litorâneas como Vitória, Caravelas, Belmonte, Ilhéus, Salvador, Aracaju, Maceió, Recife e Paraíba, conectando a capital carioca ao Nordeste. No dia 24 de agosto de 1930, durante o pouso em Aracaju, o Jangadeiro sofreu um acidente. Ao tocar a água, o hidroavião desviou-se da reta e acabou colidindo com pequenas árvores nos mangues próximos, causando danos às asas. Após os reparos necessários, a aeronave foi levada ao Rio de Janeiro e restaurada, logo retornando à operação, refletindo o compromisso da companhia em garantir a continuidade do serviço em meio aos desafios da aviação da época. Em 9 de setembro de 1930, o Junkers G-24, registrado como PBAHA e batizado de Potiguar, estava em uma importante missão de voo conectando o Rio de Janeiro a Porto Alegre e enfrentou um desafio logo em sua primeira etapa. Durante o voo, Potiguar sofreu uma pane em um dos motores, o que exigiu que o piloto realizasse um pouso de emergência na encantadora cidade de Paraty. Os passageiros foram desembarcados com segurança, mas a situação gerou um certo alvoroço. Reconhecendo a importância de garantir a continuidade da viagem, o Sindicato Condor agiu rapidamente. O hidroavião Jangadeiro, PBAMA, já reparado, foi enviado para resgatar os passageiros em Paraty. Este incidente não apenas destacou os riscos da aviação em seus primeiros anos, mas também exemplificou a determinação e a capacidade de resposta das companhias aéreas da época. Após o resgate, os passageiros puderam retomar sua jornada, lembrando-se de uma história que faz parte da evolução da aviação no Brasil, onde cada voo era uma aventura repleta de desafios. A Revolução de 1930, também conhecida como Revolução de Outubro, marcou o início de um novo período na história do Brasil e deu origem ao que viria a ser, anos mais tarde, a ditadura de Getúlio Vargas. Em um contexto de grave crise econômica global, desencadeada pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o Brasil, fortemente dependente das exportações de café, sofreu intensamente. Esse cenário minou a estabilidade política, especialmente em meio à ruptura da tradicional política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais alternavam ao poder. Quando a oligarquia paulista rompeu a aliança com Minas Gerais e lançou Júlio Prestes como candidato à presidência, os mineiros se uniram ao Rio Grande do Sul e à Paraíba, apoiando a candidatura de oposição liderada pelo gaúcho Getúlio Vargas. Embora Júlio Prestes tenha vencido a eleição dia 1º de março, ele foi impedido de assumir o cargo devido ao golpe de Estado que teve início em 3 de outubro de 1930. Em 8 de outubro, nosso já conhecido Dornier Wal, registrado como PBAMA e batizado de Jangadeiro, foi danificado em um acidente durante uma escala em Itajaí, Santa Catarina. O hidroavião, operado pelo Sindicato Condor, havia sido requisitado pelo Ministério da Aviação para apoiar os movimentos revolucionários. Durante a parada, um incêndio inesperado teve início a bordo do Jangadeiro.
Apesar dos esforços para conter as chamas, o hidroavião sofreu danos antes que o fogo pudesse ser controlado. Ainda durante a Revolução de 1930, simpatizantes de Getúlio Vargas adquiriram, aparentemente de forma clandestina, a aeronave Morane Saulnier MS-130, com o registro de PBAAC, na Argentina, uma aeronave terrestre. Durante a campanha revolucionária, o avião fez um pouso de emergência na praia de Laguna, em Santa Catarina. E ao ter contato com as algas salgadas do mar, a estrutura da aeronave foi comprometida, tornando-a inutilizável para a aviação. Esse incidente reflete as estratégias arriscadas adotadas pelos revolucionários para apoiar o movimento que culminaria na ascensão de Vargas ao poder. Em 24 de outubro, o então presidente Washington Luiz foi deposto e a República Velha chegou ao fim. No dia 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório, consolidando o início da sua longa influência política que, aos poucos, moldaria o país sob os princípios do poder centralizador. Era o início da Era Vargas. O Potiguar PBHA, um Junkers G-24 operado pelo Sindicato Condor, enfrentou uma trágica adversidade em dia 10 de novembro de 1930. Enquanto realizava o voo de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, a aeronave sob o comando do experiente comandante Putz decolou de Paranaguá às 12h45. Em rota, o avião foi surpreendido por um violento temporal e a segurança dos passageiros passou a ser a prioridade. O comandante decidiu então realizar um pouso de emergência na Barra do Icapaara, próximo a Iguape, enfrentando neblina densa e chuva torrencial. A ameriçagem foi complicada e, com a força das correntes marítimas e a tempestade, a aeronave foi arrastada para mar aberto. Dos 11 passageiros a bordo, 10 conseguiram alcançar a costa com grande dificuldade, mas infelizmente um passageiro, o Dr. Salvaterra, faleceu por afogamento. Esse evento resultou na perda da aeronave Potiguar, que acabou naufragando, consumida pelas águas. O presidente Getúlio Vargas assinou um decreto em 22 de abril de 1931, criando o Departamento de Aeronáutica Civil. Esse órgão foi fundamental para o desenvolvimento da aviação no Brasil, com a missão de estudar, planejar, controlar e incentivar tanto a aviação pública quanto a privada. Com sede no Rio de Janeiro e inicialmente subordinado ao Ministério da Aviação e Obras Públicas, o Departamento de Aeronáutica Civil, o DAC, passou a ser a principal autoridade aeronáutica do país, dando forma a um sistema de regulamentação e apoio que impulsionaria o crescimento da aviação no Brasil. Essa iniciativa representou um passo importante para organizar e modernizar o setor, colocando o Brasil em sintonia com as melhores práticas internacionais da época. O primeiro relatório de acidente aeronáutico nos arquivos do Aeromuseu trata do evento envolvendo o Junkers Júnior da Varig, registrado como PBAAE, ocorrido em 25 de abril de 1931. Esse relato marca um trágico aprendizado na história da empresa gaúcha. Naquela manhã, a aeronave havia decolado de Rio Grande às 9h45 com destino a Pelotas, e ao entrar em uma camada de nuvens, perdeu o contato visual com o terreno. Às 10h30, a aeronave foi dada como desaparecida, pois não havia chegado a Pelotas nem retornado ao ponto de partida. Mais tarde, a investigação revelou que, durante a decolagem, uma prancheta de madeira onde estava um mapa da região caiu do colo do piloto João Carlos Gravé, travando a coluna dos comandos de voo e impossibilitando a correção do percurso. Sem controle apropriado, o Junkers entrou numa curva descendente à direita, chocando-se com o solo. Infelizmente, o piloto Gravé faleceu no impacto, enquanto o piloto Franz Neuelle ficou gravemente ferido. A aeronave foi localizada apenas na manhã seguinte, na Ilha dos Mosquitos, perto de Rio Grande. Passo a ler agora na íntegra
o texto do relatório sobre o acidente elaborado pela Varig e assinado pelo diretor técnico Walter Peschel e pelo mecânico-chefe Paul Lovansky, com a assinatura do comandante Franz Noel. Os abaixo-assinados, diretor técnico e mecânico-chefe da Varig, vistoriaram no dia 26 de abril de 1931, domingo, o local da quebra do avião Junkers Jr., matrícula brasileira PBAAE, na Ilha dos Mosquitos, próximo à cidade do Rio Grande. Após palestra com o piloto Sr. Franz Noel, de cujas indicações, entretanto, não se pôde fazer uma reconstituição exata sobre as causas e a sucessão do ocorrido. Os restos do aparelho ainda se encontravam na mesma posição do acidente. O motor estava enterrado no lodo, o eixo da hélice a 2 metros de profundidade do solo, a asa direita está bastante amassada, sem a capota da extremidade, da asa esquerda sofreu pequenas avarias e está em condições de ser consertada. A parte dianteira da fuselagem, até pouco atrás do assento do piloto, está completamente amassada e rasgada. A parte traseira quase intacta. O trem de aterrissagem, poucas avarias sofreu. As rodas estão em perfeito estado. Os órgãos do comando estão intactos, com exceção de ambos os pedais esquerdos do timão de direção, que estão quebrados. Deve-se concluir, após este exame, que a inclinação do aparelho em relação à terra, após uma curva voada na serração para a direita, não pôde ser corrigida por qualquer motivo, precipitando-se o aparelho de encontro ao solo de uma altura de 15 a 20 metros. Segundo os cálculos do piloto, o Sr. Franz Noel, a velocidade do aparelho foi de 170 km/h, no momento do choque, conforme o indica o velocímetro cujo ponteiro ficou parado nessa leitura. Deve-se supor que algum objeto, talvez um mapa do trajeto que o piloto, Sr. João Carlos Gravé, tinha no assento anterior, tivesse escorregado para dentro do saco de resguardo do bastão de comando, bloqueando os ailerons, de modo que o ângulo de inclinação do aparelho tinha que aumentar gradativamente até chegar ao ponto de precipitação. Este acidente trouxe um aprendizado importante para a Varig. Para evitar novos acidentes, a Varig substituiu as pranchetas de madeira por versões de couro, mais leves e flexíveis, permitindo a maior segurança no voo. Agora vamos para 11 de setembro de 1931, quando o hidroavião Dornier Wal Olinda, de matrícula PBALA e operado pelo sindicato Condor, realizava um voo de transporte de correio. A aeronave havia chegado no Rio Potengi, no Rio Grande do Norte, procedente de Fernando de Noronha, onde recebera correspondências transferidas do navio Capitão Arcona, proveniente da Europa. No entanto, durante a decolagem subsequente, em direção ao sul do país, antes de clarear o dia, o Dornier colidiu com uma draga semissubmersa que não estava devidamente sinalizada para a navegação. O impacto foi fatal. O comandante Max Christian Sensauer, o copiloto Rudolf Arwat e o radiotelegrafista Franz Noether perderam a vida no acidente. Apenas o mecânico de voo, Paulo Hein, sobreviveu, embora com ferimentos. Esse trágico incidente expôs a necessidade de maior atenção à sinalização de obstáculos nas áreas de operação dos hidroaviões, especialmente em trechos fluviais e áreas costeiras. A aeronave Junkers A-50, matrícula PBAAH, operada pela Varig, sofreu um acidente durante a decolagem no aeroporto São João, em 19 de janeiro de 1932, em Porto Alegre. A situação da pista, alagada e repleta de barro, impediu que a aeronave alcançasse a velocidade necessária para uma decolagem segura. Ao ultrapassar o final da pista, o avião rompeu a cerca do aeroporto e colidiu com a vegetação densa além dos limites, resultando em danos severos à fuselagem. O impacto foi suficiente para arrancar o trem de pouso e uma das asas, tornando o avião irrecuperável. Felizmente, apesar da gravidade do acidente, nenhum ocupante sofreu ferimentos. Esse acidente é um exemplo das dificuldades enfrentadas pela aviação da época, em especial no que se refere à infraestrutura precária dos aeroportos e falta de procedimentos operacionais padronizados.
A aeronave Junkers F-13, matrícula P-BAJA, operada pelo Sindicato Condor, sofreu um acidente durante uma operação de pouso no Rio Paraguai, próximo à cidade de Corumbá, na data de 5 de setembro de 1932. Sob o comando do experiente piloto Gunther Schuster, a aeronave enfrentou dificuldades na manobra de pouso e acabou colidindo com a superfície da água. Apesar da gravidade do acidente, todos os ocupantes saíram ilesos, mas a estrutura da aeronave foi severamente danificada, a ponto de ser considerada irrecuperável. Esse acidente ilustra os desafios dos pioneiros da aviação no Brasil, onde pousos em áreas fluviais e condições adversas exigiam grande habilidade dos pilotos e impunham riscos adicionais para as operações de voo. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi um movimento significativo na história do Brasil, marcado pela luta de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Entre os meses de julho e outubro daquele ano, o cenário de guerra e tensão tomou conta do país, enquanto os revolucionários buscavam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Em 23 de julho de 1932, o Brasil perdeu Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. Naquele momento, Santos Dumont enfrentava distúrbios mentais e estava profundamente abalado com os rumos do país, em especial pela instabilidade causada pela Revolução Constitucionalista, iniciada poucos dias antes, em 9 de julho. Naquela manhã, aviões foram usados em combate, atacando o Campo de Marte em São Paulo. Há indícios de que essas aeronaves tenham sobrevoado o Guarujá, onde Santos Dumont estava. É possível que a visão de aviões sendo utilizados em ações militares tenha intensificado sua angústia. Para alguém que dedicou a sua vida a transformar o céu em um símbolo de progresso e união, presenciar o uso de aeronaves em combate pode ter sido um golpe profundo. Naquele mesmo dia, tomado pelo desespero, Santos Dumont tirou a sua própria vida. Sua partida foi uma grande perda para o Brasil e para o mundo, mas seu legado continua a inspirar gerações de aviadores e entusiastas da aviação. No meio desse turbilhão, uma aeronave, o Sikorsky S-38B, de matrícula PBDAD, batizado como Porto Alegre, estava estacionada no aeroporto da Ilha dos Ferreiros, pertencente à Panair do Brasil. Em 25 de setembro de 1932, 3 revolucionários, motivados pela revolta e pela busca de mudança, decidiram que essa aeronave seria uma ferramenta em sua luta. Com um plano audacioso, estes 3 indivíduos, entre eles um ex-mecânico da Panair, sequestraram o vigia do local e levaram o avião sem qualquer autorização da empresa. O ex-mecânico, que tinha conhecimentos de aviação, tentava assumir o controle da máquina, enquanto os outros se preparavam para o que acreditavam ser um ato heróico. Comunicado da Panair do Brasil. O avião PBDAD, de propriedade da Panair do Brasil, que se encontrava no aeroporto da Ilha dos Ferreiros, foi dali retirado na manhã de domingo, 25 de setembro, sem o menor conhecimento ou aquiescência da empresa, por 3 indivíduos que levaram em sua companhia o vigia do local. Pouco tempo depois, o aparelho espatifou-se de encontro ao solo, a alguns quilômetros de distância de São João do Meriti, perecendo no desastre os seus 4 ocupantes. As autoridades iniciaram uma investigação imediata para apurar os detalhes do ocorrido. O acidente do PBDAD não apenas selou o destino de seus ocupantes, mas também destacou os riscos e as consequências das ações tomadas em um momento de agitação política e social. Esse evento marcou o primeiro sequestro de uma aeronave brasileira da história. A consolidação da aviação como meio de transporte passa a atrair o interesse de empreendedores e grupos com uma oportunidade de investimento. A partir de então, veremos a criação de novas empresas ganhar forma, algumas iniciativas prósperas, outras nem tanto. Fundada em Curitiba em 28 de setembro de 1932, a Aerolóide Iguaçu S.A. tinha sua sede inicial localizada na Associação Comercial do Paraná.
Os fundadores foram Filinto Jorge Eisenbach e Joachim van Riebeck. A diretoria era composta por Ivo Leão, industrial e presidente, Filinto Jorge Eisenbach, responsável por administração e finanças, e Joachim von Riebeck, à frente das operações. A empresa era de propriedade dos mesmos donos da renomada Mate Leão. A Aerolói de Iguaçu passou a operar em rotas que cobriam pontos estratégicos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná, contribuindo para a integração regional e o avanço do transporte aéreo no sul do Brasil, durante esses primeiros passos da aviação comercial no país. Em 1933, após a derrota paulista na Revolução Constitucionalista, um grupo de 72 empresários liderados por Fritz Reussler, Georges Corbusier e Henrique Uchoa Santos Dumont decidiu fundar uma companhia aérea para São Paulo. Movidos pela ambição de acompanhar os avanços de outras regiões como Rio de Janeiro e Porto Alegre, que já tinham suas próprias empresas aéreas, eles se reuniram no centro da capital paulista para criar a Aviação Aérea São Paulo, a VASP. A nova empresa foi lançada oficialmente em 12 de novembro. No aeroporto Campo de Marte, 2 aviões Monospar ST-4 decolaram em seus primeiros voos de demonstração, marcando o início de uma jornada que simbolizava o desejo de progresso e conexão de São Paulo com o Brasil. O Tapajós, do sindicato Condor, matriculado PP-CAR, era um Junkers W-34 que no dia 3 de maio de 1934 partiu para mais um de seus voos regulares, carregando a mala postal com correspondências vindas da Europa. O avião decolou de Natal com destino ao Rio de Janeiro, sob os cuidados do comandante Silvio Canizares Veiga, um piloto experiente, acompanhado do mecânico Mário Rubim. O voo transcorria tranquilamente e, após várias horas de voo, o Tapajós se aproximava do seu destino final por volta das 19 horas. Entretanto, em virtude de causas até agora desconhecidas, o avião capotou durante a ameriçagem próximo à ilha do Bom Jesus, submergindo imediatamente. O sindicato Condor e a Polícia Marítima tentaram investigar o ocorrido. A falta de testemunhas no local do acidente sugeriram a hipótese de uma manobra mal sucedida, mas sem provas ou evidências conclusivas. A empresa informou: presume-se que uma manobra infeliz tenha sido a causa do acidente, sem que nada de definitivo haja sido até agora apurado, quer pela Condor, quer pela Polícia Marítima. O comandante Veiga e o mecânico Rubin perderam suas vidas no momento do impacto. As tentativas de resgate enfrentaram grandes dificuldades devido ao horário e às condições do local, o que tornou a apuração de informações ainda mais complicada. O Tapajós foi içado de 10 metros do fundo do mar. Em uma tarde de 10 de julho de 1934, o comandante Karl-Heinz Ruhl se preparava para decolar de Rio Grande a bordo do Junkers A-50 Bagé, registrado com PPVAI e operado pela Varig. Era uma terça-feira comum e o voo seria uma das conexões postais regulares que uniam Porto Alegre a Rio Grande e serviam ao serviço transoceânico alemão. A aeronave pousava em Rio Grande às 13 horas e 45 minutos e, após os procedimentos de despacho, o comandante realizou o táxi na direção noroeste, alinhando-se para a decolagem na pista sudeste-noroeste. Ao final da pista, o carro do agente de solo parou a cerca de 150 a 200 metros, sinalizando uma área úmida que exigiria atenção. Seguindo as instruções, Ruhl ajustou a trajetória e, tomando o pequeno poste de marcação vermelho e branco como referência, iniciou a corrida da decolagem. Como era comum com o modelo Junkers A-50, Ruhl precisou aplicar força no pedal esquerdo para contrabalançar o torque natural que puxava o avião para a direita. Contudo, algo estava diferente. Ao olhar rapidamente para a esquerda, percebeu que o avião continuava a derivar para o lado oposto. Aplicou ainda mais o pedal esquerdo para corrigir a direção, mas uma resistência inesperada no solo parecia dificultar o controle da aeronave. Foi então
que um ruído seco e violento ressoou pelo cockpit. A ponta da asa direita, a cerca de 80 km por hora, havia colidido com o teto do automóvel estacionado no campo de pouso. O impacto fez com que o avião desviasse bruscamente para a direita, a asa sofreu sérios danos ao se chocar contra a estrutura metálica do carro. O nariz do Junkers começou a guinar em direção ao solo, e em um esforço para evitar uma colisão direta, Roux corrigiu o controle com todas as forças, mantendo o pedal esquerdo pressionado ao máximo e puxando o manche. A aeronave conseguiu subir entre 5 e 10 metros, mas os danos da asa direita já comprometiam a estabilidade. Mesmo aplicando potência total, Roux sentiu que o avião começava a perder sustentação. Decidiu, então, reduzir a potência, cortar o magneto e fechar o registro do combustível, buscando minimizar o impacto ao tocar o solo. Com a habilidade do comandante, o A-50 tocou o solo e acabou pilonando a cerca de 40 metros do carro com a hélice esquerda. Antes disso, ao tocar o solo, a roda esquerda absorveu o impacto e entortou, mas surpreendentemente o pneu não estourou. O motor parecia intacto e, apesar dos danos na roda esquerda e na ponta da asa, ninguém ficou ferido. O incidente não teve vítimas. O avião foi recuperado, mas a situação evidenciou a complexidade das operações aéreas na época. Em uma época de campos improvisados e desafios constantes para os pioneiros da aviação. Desde os primeiros dias da aviação comercial, o transporte de malas postais foi uma maneira de provar que a velocidade e a eficiência poderiam transformar o mundo das comunicações. O sonho de encurtar distâncias fascinava governos e empresas. Na década de 1920, enquanto os franceses da Aéropostale já operavam voos de correio conectando a Europa à América do Sul, os alemães viram uma oportunidade. Eles estavam determinados a dominar o transporte transatlântico, explorando tecnologia de ponta para atravessar o Atlântico Norte. Mas havia um problema. Os Estados Unidos nunca aceitaram um contrato de correio com os alemães. Então, o foco deles se voltou para o Atlântico Sul. No ano de 1930, no início desta operação, as malas postais eram transportadas por aviões da Lufthansa, desde Berlim até Las Palmas, nas Ilhas Canárias, onde era efetuado o transbordo para navios transatlânticos como o Capitão Arcona e Capitão Polônio, ambos operados pela Hamburg Süd, que efetuavam o cruzamento do Atlântico até Fernando de Noronha, onde a carga postal era transferida para aviões do Sindicato Condor e transportada até o Rio de Janeiro. Em 1931, o Zeppelin iniciou a operação na América do Sul, transportando passageiros e também malas postais da Alemanha para o Recife e o Rio de Janeiro, com posterior distribuição via Sindicato Condor, Varig, para o interior do Brasil, Uruguai e Argentina, marcando o início de uma operação ousada. Mas eles queriam mais velocidade, mais eficiência, mais impacto. E assim, em 1933, um sistema desenvolvido para a operação no Atlântico Norte foi implementado. Em caráter experimental, mas também no Atlântico Sul, um sistema único que combinava aviões e navio catapulta em uma verdadeira dança tecnológica. O navio catapulta Westfalen servia de apoio para o reabastecimento e comunicação, e seu posicionamento no oceano dependia da estação do ano. A capacidade de carga de combustível era drasticamente aumentada quando a decolagem era efetuada do navio catapulta, ao se comparar com a decolagem da água, o que era essencial para completar a travessia. Em 1934, o navio catapulta Westfalen juntou-se um segundo, o Schwabenland, e a operação foi modificada para ganhar eficiência. Um dos navios permanecia ancorado na costa de Bathurst, atual Banjul, na Gâmbia, e o outro em Fernando de Noronha. O cruzamento do oceano era efetuado em voo direto e as comunicações envolviam, além dos dois navios catapulta, navios na rota no Atlântico Sul. As malas postais chegavam a Bathurst, atual Banjul, na Gâmbia.
era feito o transbordo da aeronave terrestre para o hidroavião posicionado na catapulta. O hidroavião era lançado para a travessia do oceano. Ao longo da travessia, as comunicações eram efetuadas através de radiotelegrafia em código Morse. A rota era planejada para coincidir com as rotas de navios que transitavam pelo oceano com um apoio ao voo. Na chegada a Fernando de Noronha, as malas postais eram transferidas para o hidroavião embarcado no navio catapulta, que era logo lançado para não perder tempo. O último trecho terminava no Rio Potengi, em Natal, no Rio Grande do Norte. As malas postais eram novamente transferidas, desta vez, para aeronaves do Sindicato Condor, encarregado pelo transporte e distribuição pela costa brasileira, Uruguai e, finalmente, na Argentina. Esse sistema revolucionário reduziu o tempo de entrega de correspondência de Berlim para o Rio de Janeiro de 11 para apenas 4 dias. Era um marco na história da aviação, que não apenas conectava continentes, mas também simbolizava o avanço tecnológico de uma era. Embora o objetivo fosse comercial e estratégico, havia também um elemento de prestígio, uma verdadeira corrida pela supremacia tecnológica e logística entre as nações da época. Esta iniciativa nos mostra como a combinação de criatividade, tecnologia e ambição moldou os caminhos que hoje consideramos comuns. E tudo isso começou com um simples, mas poderoso desejo de conectar o mundo através do correio aéreo. Apesar da vitória militar sobre os rebeldes paulistas, na Revolução de 1932, Getúlio Vargas atendeu a algumas das demandas republicanas, demonstrando sua habilidade política para apaziguar o país. Em 1934, ele aprovou uma nova Constituição que retomava princípios federais e republicanos da Constituição de 1891.
inspirada pela Constituição de Weimar na Alemanha. A nova carta prometia fortalecer os direitos civis e a autonomia dos estados brasileiros, além de modernizar algumas estruturas políticas. Enquanto isso, na Europa, a Alemanha nazista via no Brasil um parceiro comercial estratégico. Entre 1933 e 1938, o comércio entre os dois países cresceu significativamente, abrangendo quase todos os primeiros anos do governo Vargas, que simpatizava com o regime. A Alemanha comprava grandes quantidades de algodão brasileiro, um recurso vital para a sua indústria, enquanto exportava para o Brasil bens industriais, incluindo aviões modernos para as recém-expandidas atividades da aviação comercial brasileira. Para a Alemanha, a parceria comercial ia além do interesse econômico, era uma forma de atrair o Brasil para sua esfera político-militar. Nesse esforço, a Alemanha oferecia treinamento técnico e vendia armamentos ao governo brasileiro, esperando estabelecer uma influência crescente na política e na defesa do país. A relação aparentemente pragmática revelava o complexo cenário internacional da década de 1930, onde Vargas navegava entre influências externas enquanto consolidava seu poder internamente. A partir de 1933, o Sindicato Condor, com apoio estratégico do governo Vargas, começava a expandir sua frota, recebendo o que havia de mais moderno em tecnologia aeronáutica alemã. O Brasil, sob a liderança de Vargas, via com interesse as possibilidades de cooperação com a Alemanha nazista, buscando alavancar o desenvolvimento de sua infraestrutura de transportes e fortalecer sua posição na aviação comercial. Entre as aeronaves recebidas estavam os avançados Junkers Ju-46 e os icônicos Junkers 52-3M, que representavam o que havia de mais moderno e confiável para o transporte de passageiros naquela época. Essas aeronaves chegaram ao Brasil configuradas como hidroaviões. A inovação não parava aí. O Junkers Ju-52, com sua robustez e capacidade, tornou-se rapidamente o favorito das operações da Condor, que chegou a ter 16 dessas aeronaves em sua frota. Esses hidroaviões simbolizavam o auge da engenharia aeronáutica alemã e ofereciam aos passageiros uma experiência de voo segura e sofisticada. A chegada dos Junkers 52 consolidou a posição do Sindicato Condor como uma força motriz na aviação nacional, ajudando a interligar cidades e regiões e a pavimentar o futuro da aviação comercial a partir da capital da República. No próximo episódio, continuaremos nosso voo através dos marcantes anos 30. Não perca!